Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você que está assistindo esse vídeo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Elbert, sou professor de História e vou estar trabalhando com vocês, né, durante o 9º ano. A proposta de hoje é fazer uma breve revisão de alguns pontos do 8º. Tá? Então nós vamos usar o livro didático que vocês têm em casa aí para fazer essa revisão. Então vamos pegar o livro de vocês na página 120. Vamos começar fazendo uma análise dessa imagem aqui, ó, do quadro do Pedro Américo. Tá? Esse quadro, se vocês observarem ele com calma, vocês vão ver que ele é uma mentira. Porque esse quadro ele foi desenhado, pintado 66 anos depois da independência do Brasil. Tem várias coisas nesse quadro que me chamam a atenção. Dom Pedro em cima de um cavalo maravilhoso, levantando uma espada às margens do rio Ipiranga. Isso é bonito, mas não foi isso que aconteceu. Para começar, naquela época as viagens eram feitas em lombo de burro e de mula. Tá? Imagina só, você sair do Rio de Janeiro e parar lá em São Paulo. Um cavalo não aguenta viagem longa. Né? Outra coisa nessa foto também, que nesse quadro, que a gente tem que falar é a presença da Guarda Nacional. Se vocês observarem esses soldados que estão à direita da imagem aqui, ó, a Guarda Nacional ela nem existia na época. O próprio povo que está retratado aqui, essas pessoas mais simples, bem no cantinho, não participou em nada. Né? Segundo alguns historiadores, Dom Pedro estava indo sim do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Mas ele estava indo visitar um amante dele. E no meio do caminho, né, deu uma dor de barriga enorme em Dom Pedro. E aí ele correu para as margens de um riacho que passava lá também, não era o Ipiranga, né, para se lavar, né, abluir. E nesse momento chegaram os mensageiros, né, para dar a notícia para Dom Pedro que era para ele proclamar a independência, que senão ele ia perder o Brasil. Então Dom Pedro I proclama a independência, né, aí ficou famoso aí às margens do rio Ipiranga, mas se a gente for brincar de historiador, nós vamos ver que foi um contexto totalmente diferente. Dom Pedro estava indo visitar um amante dele que ele tinha em São Paulo, né? Umas coisas aí bem curiosas que se vocês pesquisarem vocês vão gostar de saber. Tá? Eu acho que essas coisas da história, né, a diferença do que está no livro, do que aconteceu realmente, é o mais legal da história. Tá? Mas até chegar nesse momento aí de proclamar a independência do Brasil, né? Foi um momento longo. Né? Vamos voltar até as invasões napoleônicas. Semana passada, né, uns dias atrás, eu postei para vocês lá aquele vídeo do Laranjinha e Acerola, onde eles dão uma aula, né, sobre as invasões napoleônicas. Então vamos partir desse ponto, né? Napoleão estava lá invadindo toda a Europa, né? Saiu da França e conquistando toda a Europa. Quando Napoleão estava prestes a invadir Portugal, Dom João VI, pai de Dom Pedro, veio para o Brasil, falou, vamos juntar tudo e vamos para o Brasil. Tem alguns historiadores que falam que foi a fuga da família real. Eu prefiro usar o termo a vinda da família real. Por que vinda? Porque eles já tinham pensado em vir para o Brasil antes. Mas até 1808, nunca ninguém de sangue real mesmo tinha pisado aqui no Brasil. Né? Então não foi uma viagem assim às pressas, foi muito bem planejada. Tá? Para vocês terem ideia, eles trouxeram todo o ouro, todas as joias, tudo que tinha de valor para o Brasil e depois fundaram o Banco do Brasil. Também eles trouxeram as plantas, né, as espécies raras que tinham, fundaram o Jardim Botânico, as obras de artes que eles tinham, né, fundaram o Museu Nacional, os livros, eles fundaram a Biblioteca Nacional.
A chegada da corte portuguesa, da corte real aqui no Brasil, mudou demais o jeito de ser e de viver do povo brasileiro. Tem um fato que eu gosto de comentar, né? Que quando eles estavam vindo para cá, né, a uma viagem que durava quase 2 meses, deu um surto de piolho, só de pensar minha cabeça coça, né? Deu um surto de piolho e as mulheres tiveram que rapar a cabeça, né? Então, quando elas chegaram, os navios chegaram no Rio de Janeiro, tinha as mulheres chiquérrimas do Rio de Janeiro, né, esperando chegar o pessoal lá da Europa, as princesas, aquilo tudo. Quando elas viram aquelas mulheres de cabeça raspada, às vezes de cabeça raspada com turbante, de peruca, aquele raspar a cabeça virou uma moda no Brasil. Uma semana depois era comum você ver lá no Rio de Janeiro, né, as mulheres de cabeça raspada e usando turbante, usando peruca, coisa que até então não era comum aqui, tá? Essa viagem, eles, de certa forma, eles estavam, né, fugindo aí sim, né, fugindo do exército de Napoleão. Ela foi escoltada pela Inglaterra. Então os navios ingleses também vieram acompanhando os navios portugueses. Mas a Inglaterra não era boazinha da história, não. Na verdade, a Inglaterra foi a grande vilã, é a grande vilã da história do Brasil. Todo o ouro que saiu aqui no ciclo do ouro, no fim das contas, foi parar na Inglaterra. Tá? E essa escolta também, né, o que eu posso falar para vocês? Portugal foi obrigado a assinar tratados. Por exemplo, na página aí 123, vocês vão ver aí o Tratado de Comércio e Navegação. Eu gosto de usar um nome só, Tratado de Aliança, Comércio, Navegação e Amizade. Mas, por exemplo, um desses tratados, né, o Tratado de Comércio, estipulava que produtos ingleses para entrar no Brasil pagavam 15%, produtos portugueses pagavam 16%, produtos das outras nações amigas pagavam 24%. Então, nessa época, encheu de porcaria mesmo, de bugigangas aqui no Brasil, porque vinha tudo da Inglaterra. O Brasil devia favor para a Inglaterra. Então era comum você ver chegando no Rio de Janeiro casaco de pele, coisas que não teriam utilidade aqui no Brasil, tá? Mas esse tratado beneficiou principalmente a Inglaterra e prejudicou a industrialização no Brasil. Por quê? Como tudo era muito caro para vir para cá, era mais fácil comprar da Inglaterra do que abrir uma fábrica aqui, uma indústria aqui, né? E modernizar o Brasil, tá? Aí as coisas foram acontecendo. Teve a Revolução Liberal do Porto, lá em 1820. Nessa época já tinha acabado, Napoleão foi derrotado, né? Já tinha acontecido o Congresso de Viena, que foi lá em 1815. Né? O Congresso de Viena ele vai restaurar os antigos mapas, devolver o trono às antigas famílias. Né? E essa Revolução Liberal do Porto, deixa eu ver em qual página que ela está aí. Ela está na página 128, eles vão exigir a volta de Dom João VI para lá. E Dom João VI, para não perder, né, que se ele não voltasse, eles vão colocar outra pessoa no reino lá de Portugal. Para ele não perder a bocada, né, um país para governar, ele volta para Portugal e deixa Dom Pedro I aqui. Só que antes dele voltar, ele dá o conselho que só um pai dá para um filho. Ele fala: meu filho, está acontecendo as independências aí, né? Na América Espanhola, na América do Norte, né? Na América Inglesa. Se você vê que o Brasil vai ficar independente, proclame você a independência para que nossa família não perca essa vaca leiteira, né? Essa galinha dos ovos dourados que era e é o Brasil.
Então é nesse contexto que aí nós vamos voltar lá no início da minha fala, né, no grito de Ipiranga, é nesse contexto que Dom Pedro I vai gritar à margem de um córrego qualquer, né, independência ou morte. E eu particularmente acredito que nem esse grito ele deu. Vai saber, é só mesmo uma máquina do tempo. Aí o Brasil fica independente, 1822. O Brasil ficando independente, não basta falar eu sou independente, eu sou o dono do meu nariz, né? As pessoas têm que reconhecer, né? O mundo tem que reconhecer a independência. As pessoas têm que reconhecer que você é realmente o dono do seu nariz. E essa independência, esse reconhecimento da independência foi negociado também. Vamos pensar aqui um triângulo, onde em cima estava a Inglaterra, de um lado Portugal, do outro lado Brasil. Portugal estava devendo 2 milhões de libras para a Inglaterra. Os Estados Unidos já foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Ele tinha aquela política, né, a América para os americanos, né, e os Estados Unidos apoiam a nossa independência. Aí Portugal, como viu que o Brasil ia ficar realmente, que as outras nações, que os outros países iam reconhecer a independência do Brasil, isso já em 1828, Portugal vai transferir a dívida que ele tinha para a Inglaterra para o Brasil em troca do reconhecimento da nossa independência. Então, o Brasil já nasce aí falido. Eu costumo dizer, né, que é aí que começa a nossa dívida externa. Pra vocês terem ideia, 2 anos depois o Banco do Brasil vai falir mesmo, mas isso é para a gente comentar na próxima aula. Vou chamar mais uma atenção para mais um ponto nosso aí da primeira Constituição do Brasil, né? A Constituição da Mandioca, a Constituição de 1824. Essa Constituição ela tinha 4 poderes, né? Hoje nós temos somente 3, legislativo, executivo e judiciário. A Constituição de 24 ela tinha 4 poderes, o poder moderador, né? O poder moderador, eu lembro daquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? O Dom Pedro, o cara era ele mesmo, porque ele podia mudar qualquer lei, mandava no judiciário, mandava no legislativo, mandava no executivo, né? Então o poder moderador estava acima dos outros 3 poderes, tá? Então eu vou chamar a atenção para o poder moderador dessa primeira Constituição, e ela era chamada Constituição da Mandioca porque só podia votar quem tivesse 100 alqueires de plantação de mandioca ou uma renda equivalente. Só podia se candidatar a deputado quem tivesse 200 alqueires ou uma renda equivalente. A senador, 400 alqueires, enfim, né? E essa independência do Brasil, né, essa Constituição, isso na verdade não mudou nada. O povo continuou sendo povo mesmo, para o povo, se era colônia, se era império, não fazia diferença. O povo estava na miséria, estava na pobreza, né? E é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, podem me perguntar, tá bom? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas, por favor, sintam-se à vontade para me perguntar, perguntem mesmo. Estou aqui para ajudar vocês a realizar o sonho de vocês, a vocês entrarem no Colune, a entrarem numa universidade, né? A serem médicos, engenheiros, doutores. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou postar uma atividade lá no nosso grupo também do WhatsApp, referente às coisas que eu falei, referente a esses capítulos aí, né? O capítulo 8, um pouquinho aí do capítulo 9, pra gente relembrar algumas coisas, tá bom? No mais, fica com Deus, fiquem em casa, né?
Fiquem à vontade para me perguntar, tá bom? E o nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira. Eu gostaria muito que vocês falassem, professor, vamos fazer uma aula online com todo mundo junto, para mim ver o rostinho de vocês, né? Para matar um pouco dessa saudade que eu também estou da sala de aula, dessa bagunça gostosa, né, que a turma do nono ano faz, né? Então vamos pensar aí nessa ideia de daqui uns dias, se vocês toparem esse desafio, né, essa disciplina de 8 horas da manhã, vamos fazer uma chamada lá de vídeo, ou seja, pelo Google Meet, né, para todo mundo participar junto, para vocês também poderem fazer perguntas, fazer comentários, tá? Mas é isso então. Partiu. Com Deus, tamo junto.